Fala, turma, simbora bater uma resenha por aqui. Já tem um tempo que eu não faço nenhum tipo de vídeo, não apareço dessa forma, o que é até bom para ninguém tomar abuso do meu rosto, né? Mas dessa vez eu quis gravar porque eu acho que eu não conseguiria transmitir de outra forma o que esse livro me ensinou, né? É um livro que eu li hoje mesmo, cara, né? Aí você pode pensar, né? Porra, né? Você lê pra caralho, né? Lê um livro por dia. Na verdade não é bem por aí, né? Até porque esse livro não é bem um livro, né? Ele não é grande o suficiente para ser classificado como um livro, então ele é classificado como conto, né? É uma obra de Guimarães Rosa, se chama A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, tá? E vocês vão perceber que eu até coloquei a foto do meu avô aí, né? Pelo menos quero colocar como capa, justamente porque o personagem principal dessa história, assim como meu avô, ele é um sertanejo, né? Um típico sertanejo. Só que, ao contrário, e totalmente contrário do meu avô, que é uma das personalidades mais bondosas, um dos corações mais puros, né? Que eu já conheci, esse sertanejo, ou seja, Augusto Matraga, ou simplesmente Nho Augusto, ele é um daqueles valentão, é um bruto, né? É um cara vingativo, perverso, maldoso com a esposa, com seus amigos. Aliás, nem tem amigos, tá certo? Então, assim, era um cara que brigava com todo mundo, que se envolvia com a mulher dos outros, era viciado, né, em jogos, no rabo de saia, só que ele próprio não cuidava da mulher dele, né, maltratava a mulher dele. Então a gente já pode imaginar que uma vida vivida dessa forma não vai dar bom, né, vai dar merda na verdade. E de fato foi o que aconteceu, porque não é novidade para ninguém que o salário do pecado é a morte, né. Quando eu digo isso, vocês sabem que não é nenhum tipo de moralismo, nem falso moralismo, é a estrutura mesmo da vida, né. Como diz uma outra frase que eu gosto bastante também: quem vive uma vida, quem busca uma vida só de prazer, acaba ficando sem o prazer e sem a vida. E foi o que aconteceu, né, com Augusto Matraga. O que acontece? Ele começou a assistir a ruína dele quando a mulher decidiu abandoná-lo, fugir, na verdade, com um amante, com outro homem que realmente cuidava dela, prometia proteção, e foge, né, carregando a filha também. Então, aconteceu o que, ou pelo menos ia acontecer, o que a mulher dele temia, né, que ele fosse atrás dela a fim de matá-la, a fim de vingá-la. E ele decide fazer isso, né, imediatamente, decide convocar os seus capangas, só que ele é surpreendido, porque ele acaba descobrindo que os capangas dele, ou seja, caras que já haviam prestado serviço para ele antes, já haviam o traído também, né? Haviam passado a servir um outro senhor, um outro valentão, que inclusive era o principal inimigo dele. Então, quando ele soube dessa notícia, na verdade ele já estava certo de duas vinganças. Ele teria que vingar não somente a mulher dele, mas também esses capangas traidores. E aí, imediatamente, ele já parte à procura desses caras, né? Só que no caminho, ele é surpreendido por um outro grupo, né? Por um outro grupo de inimigos que já o recebe a paladas, né? O espanca, realmente não dá oportunidade nenhuma de defesa para ele, ele cai no chão, porra, machucado pra caramba. Então, só para vocês terem noção do tanto que ele apanhou, ele inclusive chegou a receber a marca daqueles ferros em brasa que o pessoal usa em gado. E no último ato ali de desespero, reunindo as últimas forças que tinha restado para poder se livrar das mãos daqueles capangas, ele resolve se jogar de um penhasco, né? Só que nem ele próprio, nem os capangas imaginavam que ele iria sobreviver, né? Os caras assim nem foram atrás do corpo dele, colocaram uma cruz lá no local e já trataram ele, já deram ele como morto. Só que milagrosamente ele conseguiu sobreviver. E talvez mais milagrosamente ainda ele recebeu socorro justamente no momento certo, né? Ele foi atendido por um casal de idosos, um casal de negros, né? Chamado Mãe Quitéria e Pai Serapião, que levaram ele para a casa dele, cuidaram das feridas deles, ofertaram tudo o que ele precisava durante esse período de recuperação, inclusive as visitas de um padre, que inclusive foi transformador na vida dele, porque o padre, bom, escutou a confissão dele, né, começou a falar sobre a importância de uma vida de fé, a importância de uma vida reta, de uma vida dedicada ao trabalho. E sim, depois de tudo isso, né, Augusto Matraga, o valentão Augusto Matraga, experimentou a sua redenção. Ele decidiu adotar uma vida agora totalmente diferente, né? Abandonou a prostituição, ele viveu uma vida dedicada somente aos outros, né? Ao serviço, ajudava de tudo nas outras pessoas, né? Desde trabalhos de fazenda até visitar os doentes que precisavam, rezar pelos doentes, né? Até enterrar, participar dos enterros que acontecia nessa região. Então ele reconstruiu a vida dele, né? Uma vida de redenção agora num povoado totalmente distante, que ninguém o conhecia. Inclusive, quem o via agora nem era mais capaz de imaginar o tipo de vida que ele já teve um dia. Inclusive, tem uma parte do livro que eu até separei que fala como que as pessoas o descreviam. Fala assim: todos gostaram dele logo de início, porque ele era meio doido e meio santo. Trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas no feito não tinha nenhuma ganância e nem se importava com acrescentes. O que vivia era querendo ajudar os outros.
capinava para si e para os vizinhos do seu fogo, no querer de repartir, dando de amor o que possuísse. E só pedia, pois, serviço para fazer, e pouca ou nenhuma conversa. Porém, contudo, todavia, entretanto, passados 6 anos, né, já dessa nova vida, dessa vida transformada de Augusto Matraga, ele começa a viver uma espécie de dilema, né, e tudo começa porque ele conhece um grupo de jagunços, né, aqueles grupos parecidos com os de Lampião, eram os de Lampião, na verdade, que começam a ofertar para ele fazer parte do grupo deles. E ele começa a sentir saudade daquela vida passada dele. Quem nunca, né? Ele começa a imaginar ter aquela vida de mulheres, né? De acesso fácil a mulheres, a dinheiro, a jogos, e ele vive este dilema. Como essa história vai terminar, só quem lê realmente vai descobrir. Mas mais do que matar a curiosidade, quem lê realmente tem o potencial de encontrar algumas reflexões, né? Alguns ensinamentos para carregar pelo resto da vida. Pelo menos eu vou carregar algo que eu quero marcar sempre com a frase que o próprio Augusto, né, usava. Ele dizia assim, em vários momentos do livro: olha, eu vou para o céu, e eu vou mesmo, por bem ou por mal. A minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Então ele repetia isso com a mesma força, aliás, com a força superior à força que os impulsos, né, que brotavam dentro dele, apareciam. Ele chegava, inclusive, com essa vontade de voltar para a vida antiga, latejava dentro dele. E essa frase, né, eu vou para o céu, nem que seja a porrete, me lembrou, inclusive, um ensinamento de São José Maria Escrivá, né, que ele dizia também, repetia, né, pedindo a Cristo: Senhor, faz-me santo, nem que seja a pauladas. Então, veja bem, esse livro ele traz um ensinamento que é justamente a aplicação prática daquela mensagem do Evangelho, né? Que o reino dos céus, ele é conquistado à força e são os violentos que o conquistam, né? Mas que tipo de violento é esse, né? É o bruto, é um valentão, como Augusto era no passado? Não. É um outro tipo de violência, né? Uma violência que a gente tem que praticar contra nós mesmos, contra os nossos maus instintos, contra as nossas más inclinações, contra a nossa preguiça, a nossa luxúria, a nossa ganância, a nossa inveja. Credo, Ronan, mas eu nunca senti essas coisas, né? Inveja longe de mim. Será? Será que nunca sentiu mesmo? Ou será que a gente nunca parou para pensar o suficiente a respeito disso? Nunca parou para pensar o suficiente sobre nós mesmos, né? Porque se a gente parar para pensar, aquele sentimento que às vezes nos invade, pelo menos já me invadiu, de você torcer pela não vitória do outro ou se entristecer pela vitória de outra pessoa, simplesmente para que você se sinta bem, isso é inveja também, né? E a gente precisa travar uma luta contra isso, uma guerra contra nós mesmos, né? Porque a paz, de fato, ela é fruto da guerra, mas não de qualquer guerra, né? De uma guerra contra nós mesmos. Inclusive, tem uma frase que eu li hoje que fala que a maior parte, ou talvez todos os males dos problemas do mundo, elas acontecem porque as pessoas são exigentes demais com os outros, mas não são exigentes, né, o suficiente, minimamente, consigo mesmas, né? E, enfim, essa foi uma das reflexões, né, talvez a principal que esse livro nos trouxe. E fica aí o questionamento para você: se vale a pena ou não gastar 1h30 para poder pensar a respeito dessas coisas. É um tempo inferior, inclusive, ao que a gente gasta assistindo muitos filmes, tá bom? Então, e para fechar, eu deixo aqui registrado também a frase que talvez foi o que me motivou a buscar uma obra, né, de Guimarães Rosa, que a frase bonitinha, cara, diz assim, ó, é de um cara chamado Paulo Leminski: da noite viemos e para a noite nós vamos. Uma rosa de Guimarães nos ramos de Graciliano. Ou, se você preferir, né? E é a minha versão preferida: da luz nós viemos e para a luz nós vamos. Uma rosa de Guimarães nos ramos de Graciliano.